Bom dia, boa tarde, boa noite mais uma vez. Estamos aqui de volta no Seminário de Verão 2022. E hoje temos como minha convidada especialíssima, Adriana Gimenez. Adriana, cadê você? Adriana Gimenez, apareça aí. Bom dia, querida. Bom dia, Robson, meu amigo amado, mestre. Tudo bem? Tanto. Tudo bem com vocês? Tudo em ordem, tudo em ordem. Apesar do Netuno aí que você colocou, tudo em ordem. Tu não precisava ter, desculpa aí, mas não precisava ter. Mas isso é outra história. Isso é outra conversa. Deixa ele lá, tá tudo Isso. bem por aqui. Tudo certo? Tudo. Enfim, vamos dar continuidade às nossas coisas aqui no Seminário de Verão 2022, como eu faço já há muitos anos, são uns 15 anos que faço o Seminário de Verão, sempre mês de janeiro. Só um ano que pulou, por questões pandêmicas, né? E como sempre, né, a gente vai vendo durante o decorrer do dia algumas questões. Comecei hoje a falar das condições do regente do ano, que não tem, mas tem alguns mais evidenciados, certamente, por aqui. E vamos agora dar continuidade com a Adriana, né? Que eu sempre chamo a Adriana para falar sobre Marte, né? A Ariana, como é, então, Marte é o tema correspondente. E falar um pouco de Marte, esse menino do céu, que esse ano em particular, né, ele vai ficar retrógrado, vai ficar um tempão retrogradando, né? E outra condição, ele vai fazer conjunções com vários planetas, né? Quase todos. Vai encontrar a turma toda. Ou seja, vai ser um ano, digamos, divertido. De oportunidade, né, Robson? De oportunidade, né? Vamos pensar no Marte aí como um combustível, como você comentou, né, do mapa do periélio, é necessária a ação. E quem dá isso para a gente é o Marte. Não tem outro que possa fazer isso. O Marte ele vai ser o impulsionador de tudo isso, é mais importante, certamente. Mas então, Adriana, como é que você viu com o Marte nessas condições todinhas por aí? Como é que foi tudo isso? Bom, primeiro, Robson, quero te agradecer muito essa oportunidade, como sempre, né? Delícia. Assim, hoje o dia está repleto de feras, eu estou até um pouco ansiosa, mas vamos lá, né? Tá junto. E eu, assim, como boa ariana, vou puxar a sardinha para o meu regente, né? Eu tenho um Marte em Capricórnio, e eu acredito nessa questão da ação, né, da proatividade. A vida segue e a gente é solicitado a ter atitudes diante dos desafios da vida. E essa atitude ela vai muito ser colorida pela maneira como Marte está atuando no mapa individual e no céu. Então, o Marte, esse ano, ele não está prosa, meu amigo. Ele começa agora, né, em Sagitário. Daqui 9 dias ele já entra Capricórnio, segue até Gêmeos, que ele entra em Gêmeos em agosto, e depois ele permanece em Gêmeos até março de 2023. Então, a gente vai ter um passeio rápido por vários planetas, ativando várias coisas, e depois essa estacionada aí no Gêmeos. Então, o Marte, assim, de uma maneira geral, eu acho muito interessante a gente sempre observar o estado cósmico, né, dos planetas que a gente está olhando. Importantíssimo. E, assim, o Marte, ele está muito bem aí durante esse período, quando ele vai transitar por Áries, né, é a maneira como ele tem a sua energia mais em evidência, e quando ele passar por Touro, ele não vai estar tão aí... de uma maneira tão funcional. Às vezes, quando a gente pega um planeta em mau estado cósmico, a gente vai ter, em relação ao Marte, uma perda do timing. A gente age antes ou depois, ou a gente coloca uma energia desnecessária naquela atitude, né? E a gente talvez observe isso no decorrer do ano. Então, a gente começa aqui com ele ingressando em Capricórnio, agora finalzinho de janeiro, né? Então, o Marte em Capricórnio, ele vai falar de uma maneira geral sobre realização, né? A gente vai ter essa questão capricorniana, vai ter muita importância, né? Uma importância maior para aquelas pessoas que têm o Capricórnio em ângulos, ou que têm planetas no signo de Capricórnio. Eu tenho Marte em Capricórnio, né? E a gente vai ter a ativação principal quando a pessoa tem essas características, ângulo ou o planeta nesses signos. Depois, quando iniciar março, o Marte ele vai entrar em Aquário, né? E aí, mesma coisa, planetas ângulos, a gente vai ter aí os disparos em maior evidência, mas, de uma maneira geral, vai ser um período para a gente pensar em irreverência, em independência, em inovação. Quando a gente estiver na metade de abril, a gente tem o Marte ingressando em Peixes. Então,
Quando a gente fala de peixes, é muito sobre transcendência, sobre arte, mas a gente estava comentando nos bastidores que talvez a gente não tenha aí toda a evolução espiritual para essa questão pisciana, netuniana, né? Então a gente vai muito para o engodo, para o escapismo, atenção nesse período, né? Metade de abril em diante. No finalzinho de maio, a gente tem o Marte aí ingressando no fabuloso signo de Áries, Satanás, como, né, alcunha, permanece ali durante algum tempo. Início de julho, a gente precisa ter uma atenção redobrada, porque ele vai entrar aí no signo de Touro, e aí ele entra final de agosto em Gêmeos, e pode esquecer, né? Ano que vem a gente ainda está falando dele, em Gêmeos. É interessante porque o Marte, né, ele fica retrógrado a cada 2 anos, quando a Terra fica mais próxima dele. Ou ele é mais próximo de nós, certamente, por aqui. Enfim, das duas vezes. Cada 2 anos acontece isso, né? A gente sempre tem uma média que o Marte fica 2 meses em cada signo, e fica aproximadamente, né? Mas quando ele passa a cada 2 anos, né, ele para num signo e fica travado por lá. É interessante que não é exatamente uma regra, mas é comum, né? A cada 2 anos, ele fica travando num signo, mas 2 signos depois. Então, por exemplo, ele está passando por Gêmeos agora, no final de Gêmeos, né? Daqui a 2 anos, né? 2024 para 25, né? Ele vai dar uma travada, né, em Câncer para Leão. Então, ele dá tem esse circuito natural dele, no Marte, trava, né? Dá uma travada, né? Isso é bom e isso é mal, depende do mapa, né? Lógico. Depende do mapa e assim, a partir do momento que você tem o conhecimento dessa circunstância, porque a astrologia é para isso, né? A gente consegue, de uma certa forma, elaborar essa questão ou não, né? Se preparar para essa circunstância, entender que são ciclos e que eles têm começo, meio e fim, né? Então, na leitura de mapa, não há mal que sempre perdure, né? Quando a gente coloca circunstâncias mais tensas aí para a pessoa que busca esse autoconhecimento. E assim, esse Marte, quando ele passar por esses signos, ele vai ter grandes encontros, né? Então, é uma coisa muito legal também, que eu gosto de olhar na leitura de mapa, que são as grandes conjunções. É muito perceptível para a pessoa quando a gente tem o Marte encontrando um planeta mais lento e quando isso tem um significado, pega um ângulo, pega um planeta de um mapa e vai determinar um ciclo aí de 2 anos em que a gente vai ter períodos mais tranquilos, períodos de maior tensão, e isso traz uma nova questão para a pessoa a partir desses 2 anos. Às vezes são coisas mais tensas, em geral são, né? Mas é um período que também a gente pode entender que é um ciclo que tem começo, meio e fim, que vai ter um início, mas que vai ter um término, e o que a gente pode fazer nesse período. Então, agora Marte entrando em Capricórnio, ele vai encontrar o Plutão bem no finalzinho do signo, né? Eu estava dando uma olhada nisso, né? Ele vai encontrar o Plutão no início de março. É a 8ª vez que Marte encontra Plutão em Capricórnio. É a 8ª e última desse ciclo, né? Então, a gente já viveu a experiência desse encontro, e eu acho que o que ficou muito marcado foi 2020. A gente não teve esse encontro sozinho, solitário, né, de Marte com Plutão. Tinha uma outra galera tensa aí encontrando todo mundo. Mas quando a gente tem esse encontro, a gente muito provavelmente vai ter uma desconstrução daquela área, né? Fica só o que é para ficar. E você vai renascer, ressignificar a partir de tudo isso que o Plutão acabou destruindo, eliminando da sua vida, né? Então, o Plutão tem ficado em Capricórnio, né? Vai ficar no total 16 anos. 16 anos que é isso, né? Então ele vai encontrar o Marte em todos Marte os... repetidas vezes, né? Então dá até para pensar, esses últimos anos que o Plutão ficou em Capricórnio, foi um período, está sendo de desconstruções e reconstruções. Isso. E o Marte dando essas chapuletadas, ele indicou. Vai ativando, né? E acho que até como você falou, pela última vez, cara, ou você destrói, reconstrói agora, ou nunca mais.
né? E aí a gente aprende com você, Robson, que o Plutão ele faz isso, mas ele dá uma margem de escolha para você. Sempre dá. E o Marte não, o Plutão. E o Plutão dando essa oportunidade de escolha, você tem essa chance e você vai lidar com as suas escolhas, né? Com as consequências dessa escolha. Então, para as pessoas aí que essa grande conjunção está ativando algo no mapa, né? Está pegando o planeta, está pegando o ângulo, é um período talvez em que a gente tenha um sofrimento, um desgaste, né? Mas que a gente vai ter a oportunidade de escolher e ressignificar essa área, essa circunstância, ou a área ativada pelos planetas, etc. Né? E é interessante, como você falou de Plutão, né? Não é um planeta ruim, não, né? Mecanismos complexos, né? Sim, e E ali aquela coisa, no âmago das coisas, né? pega no fundo das questões Isso, todas. E com o Marte junto, né, aquela condição. A mudança, a escolha vai ser, ou você escolhe ou vai ser escolhido. exato. Não tem muita alternativa, não, né? E é bem aquela condição, né? Segura na mão do Plutão e vai. É que o Plutão dá medo às vezes, né? Sim, Ainda é mais essas coisas. devastador, né? É devastador. Ainda mais em Capricórnio, ele não tem uma posição especial em Capricórnio, Plutão, mas é derrubar as estruturas que já estavam definidas, né? E tem aquela condição, isso aqui não presta mais, agora vamos retomar o que sempre prestou, né? Isso. E agora é retomada de eixo, né? De um novo eixo por aí. E a gente tem uma qualidade boa dessa energia marciana, né? O Marte ele está exaltado no Capricórnio. Exatamente. Então a gente vai ter aí a energia disponível, é a gasolina aditivada, né? Para a gente Isso mesmo. seguir, né? Com dificuldade, com medo, com tensão muitas vezes, mas a gente tem a energia para passar pelo ciclo. E a última vez que ele encontra Plutão é em Capricórnio, que é a próxima Exato, versão de próxima vai ser Aquário. esse aquário. Né? Quer dizer, aí já Mas é aí outra história, a né? gente conversa sobre isso nos próximos anos. É breve, né? Vai ser final de 2024, acho que é isso, né? É, eu não olhei quando, 24 a 25, isso aí, acho que é isso. eu É não isso aí. olhei quando, não quis nem olhar muito, porque isso daí vai pegar o meu meio do céu. Estou meio temerosa, mas Tá bom, tá tudo a gente certo. conversa, a Já gente passei por conversa isso sobre já. isso. Já passei por Bom, isso. seguindo aí, né, este caminho pelo zodíaco, quando chegar comecinho de abril, nosso amigo Marte vai transitando pelo signo de Aquário, encontrar quem? O outro maléfico, Saturno, que está Eita, domiciliado no signo de Aquário, né? Bom, teremos uma fala especial sobre Saturno nesse período, né? Como você comentou na palestra anterior, né, o Saturno ele exige uma responsabilidade e um esforço. Você tem que levar as coisas de maneira séria. E esse ciclo de 2 anos, para quem for tiver o mapa ativado nessa grande conjunção, vai precisar disso. E a gente colhe frutos a médio e longo prazo. Não é uma coisa imediata. E sempre com o suor, com o labor, com o esforço, né? A gente tem, como você também comentou na palestra anterior, esse Saturno quadrado Urano nesse período, né? E um tem. Urano que é o regente, né? Que é o dispositor até desse próprio Saturno e que não está feliz em Touro. Então, olha, eu acho que a gente pode até ficar um pouco mais receoso, digamos, né, desse encontro do que do Plutão. Eu acho que É o Plutão verdade. a gente vai tirar de letra e o Saturno, Guilherme deve falar muito mais sobre isso, mas é um período de esforço, de dedicação, né? E o Saturno a gente consegue construir quando a gente se dedica. É difícil. Essa quadratura de Urano com Saturno, a gente, lógico, a gente percebe que ela é tensa, né? O Gui vai até comentar mais sobre isso. Mas Sim, ela é muito tensa, porque é bem aquela condição. Na realidade, é o Urano que faz quadratura com Saturno, né? sim. E o Urano não está bem, né? Ele não está bem em Touro. E ele faz quadratura numa região onde ele é o dono. Exato. Quando a gente faz regras de Mohana, é bem aquela condição. O Urano está mal com um planeta que está na casa que é dele. Ou seja, ele alugou a casa para Saturno, ele não vai com a cara dele. Exatamente. E ele está numa região que ele não gosta, que é o Touro, O né? Touro. Ou seja, então uma situação, digamos, um ângulo, digamos, embaraçoso, Embaraçoso. para não Nossa, falar o errado. constrangedor.
para não falar ferrado, usando o mesmo Constrangedor. consoante inicial, para não falar exatamente mais nesse Isso. sentido, né? Assim, o Urano, a gente pensa muito na questão de criatividade, de insights, de sacadas, né, de inovação, mas nessa circunstância, vamos dizer, eu estou vivendo isso. Então, eu tenho um viés na hora que eu falo. Que a coisa vem numa mudança totalmente inesperada, crises, rupturas, é difícil. Estou falando que o Plutão ainda está mais suavezinho, hein? Né? E o Marte chegando junto com esse Saturno, né? Aí vai dar um tranco isso aí. Então vai Isso, vai parar. ativar essa questão toda, né? Vai ativar. E o É, Saturno também não está prosa em Aquário, né? Ele também é um regente. Então, é uma briga de gigantes, né? E a gente no meio dessa circunstância. dessa Mas situação todinha, seguimos. né? Tem uma coisa, Seguimos. sem fazer propaganda e fazendo, né? Eu vou até repetir uma palestra que eu fiz no Rio de Janeiro, muitos anos atrás, quando teve a grande conjunção, aliás, depois, quando desenvolveu a conjunção Saturno-Urano, né? E eu gostei dessa palestra, viu? Modéstia à parte, eu gostei. Uhum, uhum, E eu falei sobre Saturno e Urano, tempo e contratempo. Né? Saturno é o tempo, Urano é o contratempo. Ele é contra o Saturno, mas uhum, trabalham em conjunto, né? É a uhum. renovação e o velho. Mas quando se renova, fica velho também, né? Sim, Agora o sim. Marte chega, dá um tabefe em todo mundo e... Mas, enfim, Esparrama tudo, né? é uma tudo. Mas seguimos, né? Seguimos, Robson. Seguimos. Seguimos e tudo certo. E aí ele caminha, então, para Peixes, né? E aí, na metade final de maio, quem que ele encontra? Aquele que não se diz o nome, o fofucho Um fofucho. Netuno. Cara, que difícil, não? Que difícil. Pois é, e o Netuno também está nessas condições, não é tão confortável, né? Não, e o Forte, né? Netuno está potente ali no signo de Peixes, né? Ele não está prosa, né, no seu domicílio e assim, eu acho que a gente até comentou aqui, né, que essa questão netuniana e pisciana, a gente fala de transcendência, fala da arte, fala de sublimação, mas como a gente já comentou aqui no início, talvez a gente não tenha ainda o amadurecimento necessário para seguir por esse caminho, né? E tudo fica muito nebuloso, muito complexo, né? Sem a gente ter uma visibilidade adequada. E a gente tende aí ao escapismo, aos engodos, às fake news, se você preferir, Sim. né? É facilmente iludido. É, Então, e tem essa condição como você comentou, o Netuno, tem essa questão da arte, da espiritualidade, ele até estimula esse tipo de coisa. Mas os tempos que a gente vive hoje, onde você está acostumado às coisas mais estáveis, depende tudo ser fora da ordem, né? É difícil você lidar com esse Netuno. Ah, cara, vamos nos espiritualizar, olhar com mais atenção. É difícil, porque você tem que manter as coisas estáveis, né? É difícil, às vezes, isso, com Netuno, né? Nesses segurar as tempos pontas. mais tensos, né? Bem mais É, complicados, mais e complexos. ele vai trazer as mudanças por dissolução, né? Então, as coisas evanescem da sua existência, né? Então, realmente, aí esse Netuno é complicado e a gente viu na sua palestra anterior que esse Netuno ele vai estar aí muito presente, né? Muito em Vai evidência, iniciar o ciclo com ele, verdade. né? E assim, a gente vai ter esse encontro do Netuno marcando uma grande conjunção aí, metade final de maio, e quando o Marte ficar aqueles 7 meses caminhando e retrogradando em Gêmeos, numa boa parte ele já vai estar exercendo a quadratura, né, dessa grande conjunção. Então, a chance da gente ter aí uma questão de uma comunicação inadequada, dessa questão que a gente está vendo hoje, das fake news e tudo mais, eu acho que é a pegada do momento aí, que a gente vai precisar ter uma atenção muito grande, né? Atitudes erradas, né, sem direção. Uma fala inadequada, uma energia desnecessária na fala e equivocada. Então, precisamos conhecer e reconhecer isso, apesar da nebulosidade toda netuniana, e tentar aí ter os pés no chão, uma consciência na hora de dizer coisas, de ler coisas, né? É, De se comunicar. no trânsito, especial no caso do Brasil em si, né? No trânsito do Brasil com Saturno no ascendente, né?
para nós todos brasileiros, talvez, né? É fazer escolhas, né? Ou a gente, de repente, percebe, repensa as nossas atitudes, né? Ou então sofremos as consequências das más ações, né? Essa condição, essa função. Enfim, né? Vamos ver como é que vai ficar tudo isso aí à frente. Bom, e seguindo em frente, né? No finalzinho de maio, até deixa eu ver se eu olhei, isso tá certo, porque ele vai encontrar o Netuno bem no final do signo, né? E já entrando em Áries, ele vai encontrar o Júpiter. Vai. Bom, Titi nos dará um panorama do grande benéfico, logo mais, né? Mas quando a gente tem esse encontro em mapas pessoais, pegando ângulo... Eu coloco natural, a água vem morna. Opa. Oi, bom dia. Só para pegar. Alguém está com o alguém está com o microfone aberto. Alguém está com o áudio aberto aí. Já fechou. Então, a gente vai ter esse encontro, né? A gente pode até entender que esse Júpiter agora em Áries vai dar um novo ciclo para esse trânsito de Júpiter pelos... Voltando. Aí, você ainda está mudo, Robson. Aí... Agora voltei. Nossa, que... Né? Isso é Mercúrio retrógrado? Um pouquinho só. Um pouquinho só, né? Então, vamos retomar. Vamos lá. Então, a gente está conversando sobre esse passeio, né? Dessa energia toda marciana pelo zodíaco durante esse ano de 2022. E a gente vai ter, finalzinho de maio, o encontro Marte em Áries, que ele está domiciliado com toda a sua potência, né? E ele vai ter esse encontro com o Júpiter. Aí eu até comentei que a Titi vai falar mais à frente a respeito desse Júpiter e do funcionamento dele nesse ano de 2022. Quando o Júpiter entra aí no signo de Áries, a gente pode pensar num novo ciclo, né? Que ele vai passar aí agora novamente por todos os signos do zodíaco. E quando a gente tem isso marcado no mapa, a gente vai ter um período de expansão, de coisas benéficas acontecendo na nossa vida. A gente tende a não aproveitar, né? Quando a coisa é boa, a gente acha que aquilo estará ali para sempre e a gente não usufrui, né? Então, é interessante para aqueles que têm aí essa grande conjunção em algum ponto significativo do mapa, pensar, né, que é um período de grande energia e que a gente pode aí seguir em frente e colher belos frutos aí nesse caminho, nesses 2 anos, né? E aí, seguindo em frente, a gente vai ter no final aí, né, antes de ele entrar em Gêmeos, ele vai encontrar o Urano em Touro. Então aí a gente vai ter uma grande conjunção em que os 2 planetas não estão aí de uma maneira muito satisfatória nas suas atividades, né? Verdade. A gente vai ter o Marte em exílio e o Urano em queda. Então a gente já tem nessa grande conjunção, né, nesse encontro, a gente pode falar de criatividade, de inovação, de liberdade, de independência, mas com esses planetas errando um pouco a mão na sua energia, né? Acho que a gente tem que ficar atento aí para situações surpreendentes no nosso dia a dia, para quem isso pega algum ponto do mapa, né? E esses grandes ciclos, assim, a gente vai ter várias coisas que vão se desenrolar aí até 2024, e são oportunidades para a gente utilizar essa energia marciana no nosso dia a dia, né? Se esse ciclo pega algum ponto do mapa, é uma janela de oportunidade para você lidar com tensões e ter seus benefícios. E 2024 aí a gente volta a conversar sobre esses novos ciclos que o Marte vai ativar. Que já até comentou, até na astrológica a gente comentou sobre isso, né? Que 2025, né, vai ser um período bastante interessante. Vai ter muita coisa mudando de signo. Urano, Netuno, Plutão, Saturno também. E vai ser logo depois que esses ciclos de Marte que começam esse ano estão encerrando.
Então, eu estava até pensando Sim. outro dia, né? Esse ano, na realidade, né, é um ano de ressaca de tudo que aconteceu. Tem resquício ainda. Você pode ressaca, você ainda sente dor de cabeça ainda, né? Mas é Sim. resultado do que aconteceu. E Uhum. esse ano, como esse Marte está atingindo vários planetas, né? Quase todo mundo, pensar, né? É todo mundo, né? De Júpiter em diante, todos eles, né? Só não Exatamente. pegou parece, pegar os pequenos até pegam, né? Ele até Mas vai pegar nesse caminho também, vai pegar isso tudo, Vênus. tudinho, né? Mas ele pega os importantes planetas do céu, né? Então, Uhum. esse ano começam ciclos de 2 anos, todos eles, né? Ou Uhum. seja, esses próximos 2 anos vai ser uma resultante de todas as ações que tivemos nesse ano. Isso. Eu pensando só, às vezes eu fico pensando sozinho na astrologia, né? Uhum. Olhando assim para a parede, assim, se eu penso ascendente, né? Olhando para a parede assim, né? Pensando, meu Deus do céu, né? O Marte encontra Saturno, né? Aí vai ter que começar a estruturar as coisas, senão vai dar complicação. Esses É isso próximos aí. 2 anos, né? Marte encontra com Júpiter, né? Tem que começar a fazer novos projetos para vencer, senão vai desperdiçar tudo. O Marte foi encontrar com Urano. É bom começar a renovar as coisas, senão vai perder tudo. O Marte com Netuno, né? É bom pensar o que você vai fazer para não fazer erros, né? Com Isso. Plutão é bom começar a se preparar para a mudança, que a mudança vai ser Exatamente. agora. E como você comentou, é a última vez que o Marte encontra Plutão. Uhum. Aquela coisa, cara, já estamos há 16 anos tentando derrubar umas coisas que já aconteceram. Se você sustentar isso ainda, você vai se ferrar, porque agora é a última chance. É a última chance de se O mundo livrar agora não desse. está mais. É. E tem umas coisas interessantes, né? Porque esses vão acabando esses ciclos de Marte daqui a 2 anos, né? Que começam agora, né? E começa uma nova fase na sociedade. Lógico, não é Sim. de um dia para o outro que acontece essa nova fase na sociedade, né? Mas esses dos próximos 2 anos serão muito importantes. Eu acho que essa questão social a gente já começou a ter o gancho em 2020, né? Já Aí foi. foi aí e a gente vai, a partir disso, rever posições, pensamentos, estrutura de vida social, econômica, é De tudo, né? É costumes, de tudo. hábitos e tudo mais. E o Marte vai dar os cutucões, né? O Marte é bem aquela coisa, você está em cima do banquinho, vou ou não vou? Vou ou não vou? Ele vai lá Sim, e te empurra, né? Quem fez sim, a sobrevivência lembra disso, né? exatamente, Você te exatamente. empurra do banquinho. Maravilhosa a Muito astrovisência, que legal. saudade. Vou voltar a fazer de outro Já jeito agora. brincamos, eu e Sérgio, com você que precisa fazer astrovivência sênior, para quem já fez, É, eu vou ter uma fazer, eu vou outra fazer. oportunidade de Vai reviver ser esses power, né? Vai momentos. ser no limite, vai ser bem legal mesmo por aí. Mas o Marte é bem essa condição. Cara, é agora. Ou você vai ou tem quem faça. Né? E A- pegando a- esses grandes planetas todos, né? Então a coisa não é brincadeira, não. Os fortes vão vencer. Os todos somos, fracos né? vão ser forçados a vencer. Né? Todos somos, né, Robson? Eu acho que é a vida, né? A vida vai se apresentando para a gente e a gente é, escolheu ou não, acredito que escolheu viver nesse momento dessa forma, nessa circunstância, com essa bagagem. E o Marte é o cara que vai te dar a energia ou não, né, para você fazer o que você precisa fazer, né? Assim, eu passei por muitas circunstâncias nos últimos anos, né? E a gente precisa pegar aquela circunstância, o que é possível fazer, o que é possível e vamos para a próxima. Estamos vivos e é essa energia que vai mover o nosso caminho. Então, a gente fala muito do Marte, muito do Áries, muito do pequeno maléfico, mas, assim, sem toda essa energia, sem a estrutura do grande maléfico do Saturno, como que a gente vive? A gente vive só jupiterianamente, venusinamente? Não. Não, O não dia dá. a dia não é isso aí, né? Não, tem que ter essa posição. Agora, uma coisa acontece. Tem um amigo nosso, Facciolo, né? Ele sempre fala que quando tem as condições de contatos entre Marte e Urano, né? Ele fez pesquisas bem interessantes sobre isso, há muitos anos Sim. atrás. E ele sempre comenta que o Marte e Urano dá acidentes. Bom, o Marte dá acidentes, mas com Urano dá mais acidentes ainda. Uhum. Esse Marte e Urano, bom, ele comentava muito de acidentes que envolviam aeronaves, né? E realmente se percebe isso mesmo, né? Quando ele faz contatos com Urano, maus aspectos com Urano, dá Uhum. essa condição.
ou outros acidentes quaisquer que aconteçam, né? Nós vamos falar no final do dia, depois do mapa do Brasil, né? O Marte com Urano, em agosto, que vem agora, né? Vai pegar um ponto do Brasil que é o eixo do mapa do Brasil, que é o eixo 3,9, né? E vai fazer alguns contatos com o Marte do mapa do Brasil também, que é o meio do céu. Então, a gente deve ter algumas situações meio que inesperadas, né? Situações estranhas, né? Pode acontecer pré-eleições. Nós falaremos isso mais no final do dia, certamente, né? Legal. Mas esse Urano, tem um eixo no mapa do Brasil, que é o eixo 3,9, que pega Marte e Saturno, que é o eixo 3,9, né? E pega o Marte, que é o meio do céu. E essa condição desse Marte bater nesse eixo junto com Urano pode ter surpresas até o final do ano, né? Vamos ver como é que vai ser tudo isso. Mas é o confronto entre o antigo e o novo, né? Você vai ter essas situações. Mas tem muita coisa para acontecer ainda no final do ano ainda. Mas esse ano o Marte vai fazer muita coisa. Um ano especial também, né? Porque pega muita gente um atrás do outro, né? Sim, Pega um, sim. pega outro, pega outro. Sim, Então, sim. é tenso. Me diga uma coisa, Adriana. Diga. Como utilizar essas condições, né? Como a gente pode tirar o meu aproveito dessas funções todinhas? O que fazer, afinal de contas, com Bom, essas eu condições, acho essas que condições? a primeira coisa é a gente ter um conhecimento, né, de que essas condições estão acontecendo. Então, esse Marte transitando pelos signos vai dar uma pegada dentro de cada signo. Se ele encontra planetas no seu mapa ou ângulos, ele vai determinar algumas circunstâncias. Se você tem essas grandes conjunções, é um período de 2 anos para você fazer seus ajustes e se adaptar e renovar, né? Então, eu acho que conhecendo isso é o mais importante. A gente saber que isso acontece, como nós comentamos aqui, saber o significado de cada uma delas, que a gente comentou, do encontro com Plutão, com Saturno, etc., e tendo esse conhecimento, usufruir desse conhecimento nas fases da vida. Volto a falar, né? O Marte é a energia, né? É o combustível, né? Vai ter momentos em que a gente vai estar ali, como eu brinquei, com uma gasolina aditivada, fazendo tudo com uma capacidade muito grande de foco, de direcionamento. Vai ter momentos em que a gente vai ter essa energia muito exacerbada, e a gente vai ter isso quando ele transitar pelo Áries, né? Pelo signo de Áries. E vai ter momentos em que a gente precisa ter consciência que a gente necessita de atitudes, sem perder o timing do momento, e que a gente, às vezes, não precisa utilizar toda aquela carga de energia num determinado foco, né? Errar a mão aí na hora de utilizar. Eu penso assim, né? Antigamente, lá nos primórdios, como a gente considerava esse Marte um pequeno maléfico, realmente, quando a gente tinha circunstâncias marcianas na nossa vida, né, a gente morria mesmo. A gente já comentou sobre isso na astrológica, né? Foi. Então, se a gente tinha um processo de infecção muito importante, alguma coisa que necessitasse de uma intervenção cirúrgica, morria. Hoje em dia, a gente tem um pouco mais de livre-arbítrio para entender esses ciclos e tem recursos, né? Muito mais do que antigamente para lidar com esses ciclos dentro de determinados parâmetros. Tá. Então, eu acho que o conhecer, eu acho que é a maneira melhor de você utilizar essa energia. Porque esses planetas eles são muito tensos, né, densos. O Marte, lógico, se qualifica, nós temos antigos como maléfico, pequeno maléfico, né? Mas ele é importante. Eu acho, concordo. Quando a gente vê assim, até no sistema solar de fato mesmo, né? Nós temos o Sol, né? Depois tem Mercúrio, Vênus, tem a Terra. Depois tem o Marte, né? O Marte é o primeiro planeta exterior, né? Sim. Eu penso assim, né? Até no Mercedes da sobrevivência, né? O Marte ele é o responsável para fazer você de dentro de você mesmo ir para o exterior. Uhum. Que se está na órbita primeira exterior, logo depois da Terra, né? A ele que vai se encarregar de fazer você seguir em frente. Exato. Sem medo. Não pode ter medo, né? Ter medo com Marte pode ser perigoso, né? Pode. Pode ser complicado, né? Pode. Se machucar, pode deixar passar a oportunidade até. Uhum. Porque se pensar nessa sequência, o depois do Marte é o Júpiter, que ele é a oportunidade. Uhum.
Lógico, eu sou muito concreto nas minhas observações astrológicas, né? Mas meu penso ascendente não me deixa pensar de outro modo, né? Entre Marte e Júpiter, que é o próximo, né? Tem os asteroides. Claro, tem suas funções, estudados ainda. Mas são pequenos obstáculos, pequenas pedrinhas para atingir o Júpiter, né? Ou seja, se aquela coisa do Marte, para você poder ultrapassar aquela camada de asteroides, é como se você, de repente, você está para seguir em frente, seguir viagem, aparece um rio na frente, né? E lá à frente está a oportunidade. O que fazer? Você vai ter que pular o rio, né? Isso. E o mate, ou passar essas pedras todinhas por aqui, né? O mate que dá esse empurrão. Evidente que o mate não é estagnação. Ele não é Não, estagnação. longe disso. Longe disso. Agora, o medo, né? Ele pode fazer ele se voltar contra você, né? Sim. Então, aquela energia tensa de se querer você arriscar, se jogar, se você não faz, aí então ele implode, né? Ou aquela coisa, né? Ou você faz ou eu faço com você, né? Isso. Ele não vai fazer acidentes, mas pode fazer acidentes. Então, uma coisa que é importante, sempre achei importante, né? Usa o Marte antes que ele te use. Porque ele quer fazer as coisas. É que tem essas condições dos planetas muito tensos, né? Você também conversamos uma vez sobre isso, né? Dessas grandes conjunções, Marte-Plutão, Saturno, falamos até hoje, Júpiter, Urano, a conjunção Marte-Netuno, eu acho que é a mais perigosa. Eu concordo, mas eu não tiraria minha atenção do Marte e Urano. Ah, não, isso claro que não. Porque eles não estão bem. E a Os dois são chance de acidentes, né? fazer um... Enfim. Os dois são acidentes, não são coisas. Agora, com Netuno, né, é ação sem direção, automaticamente errada, né? Exato, exato. É muito complicado. E se pensar, vamos falar depois do mapa do Brasil, o Netuno no mapa do Brasil, em trânsito, está fazendo oposição ao Ao Mercúrio. Mercúrio. Né? Uhum. É interessante, né, porque o Netuno, nos últimos anos, né, sempre nas eleições, não, o tempo todo, mas nas eleições, as últimas 3 eleições, o Netuno fez mau aspecto ao Sol do Brasil, 2 eleições, e nessa próxima vai fazer oposição ao Mercúrio, Ao Mercúrio. que é o dispositor do Sol do Brasil, sempre nas Exato. eleições. Isso pode ser muito complicado, pode tratar das fake news, os enganos, ou então dos mitos que são vendidos também nessa condição. E o Marte agora nessa condição também, dando esse impulso. Então, creio eu que lá para maio, quando o Marte juntar com o Netuno, né, talvez possa ter umas atitudes que as pessoas divulguem notícias falsas, Com e certeza. outra história que pode acontecer Com por aí. certeza. A gente estava comentando nos bastidores, né, que se a gente for tomar aí Brasília como a referência do mapa do ingresso, a gente tem um ascendente em Gêmeos, ok, né, que é para a América Latina, mas o regente desse ascendente é um Mercúrio em Peixes, ladeado Pela tropa do mal. Né? pelo Netunão, Power, e pelo próprio Júpiter, que nosso amigo às vezes erra a mão também, né? Dá uma exagerada em tudo Porque o e... Júpiter em Peixes não é ruim, é domicílio, né? Mas é o grande sonho, a grande A fantasia. ilusão, né? A gente fica estarrecido diante do que temos observado só com essa oposição, né? Netuno, Mercúrio no mapa do Brasil, Né? né? Com um tanto de informação totalmente equivocada, né? E de atitudes diante dessa informação totalmente equivocada que as pessoas têm. Vide vacina de criança, por exemplo, né? Sem querer entrar na política, mas citando. Bom, Né? você é médica de formação também, né? Então, Uhum. se falar em astrologia, né? Eu acho que deve ter a vacina. Mas não tem nenhum tipo de situação que possa ser contra a vacinação de crianças, essas vacinas atuais. Não tem esse tipo de condição, né? Eu já fiz a inscrição para o meu pequeno, no Ah, Vacine já fiz o cadastro, eu acredito na vacina. Comentando de publicações, né? Tem um perfil no Instagram que eu sigo de um rapaz que faz medicina baseada em evidências. Daí ele citou uma doença com baixa mortalidade entre crianças, nem todas têm sequelas, mas que a vacinação é estimulada porque se a criança adoece daquilo, ela tem um problema muito grande, que é a poliomielite. E ela foi difundida e a gente teve períodos na nossa história em que essa doença acabou sendo erradicada, né? Então, é uma falta de noção, né? Você lutar contra isso, né? Acreditar que não é esse o caminho, que você não tem que vacinar.
E esse movimento anti-vacina já estava acontecendo antes da Covid, da vacina da Covid. Eu lembro disso. Né? Então, assim, também falando de Netuno e de condições que eu acho que vocês vão comentar no futuro, né? Sem a gente pensar em astrologia, por tudo que a gente viveu, né, com essa falta, esse engano de informações, as pessoas paupérrimas cada vez mais, as pessoas passando fome, a gente vai ter a manifestação de várias doenças que são preveníveis por vacina ou que não são. Então, é tenso, meu. Eu acho que tem que vacinar. Eu acho que ninguém nunca discutiu isso. Existia o Zé Gotinha e as campanhas, e todo mundo levava e fazia e prevenia uma série de coisas. Eu lembro quando começou esse tipo de condição, não era nem negacionismo, mas era uma condição de não ir contra as vacinas. Isso começou com um movimento naturalista. O pessoal que, de repente, queria mais a natureza. Na verdade, começou muito com esse movimento do pessoal que era vegetariano, vegano, ou, enfim, naturalista, né? Uhum. Contra as vacinas e intervenções. E, de repente, né, já nem é mais esse pessoal que tem essa condição. Eu conheço até umas pessoas que são mais naturalistas que não querem esse tipo de intervenção científica no seu corpo, né? Mas mudou-se muito o conceito disso tudo. Uhum. E tem a tal das fakes, que é esse Netuno também fazendo essas más condições. Exatamente. Um dia eu ouvi um vídeo, né? Um trecho só, né? De uma pessoa dizendo que era contra tomar vacina. E as pessoas que não tomaram vacina tinham que ter muito cuidado com as pessoas que tomaram vacina. Pelo seguinte motivo: Sou perigosíssima. as pessoas que tomaram vacinas têm a capacidade de transmitir doenças, né, autoimunes para as pessoas que não tomaram vacinas. As pessoas não sabem nada de doença autoimune, né? Para falar uma Ou seja, barbaridade dessa. e as pessoas que não tomaram vacinas têm que se isolar das pessoas que tomaram vacina. São as maluquices, né, do Netuno em Peixes tem por aqui. Aproveitando o gancho aí do Marte e tudo mais, do pequeno maléfico, a gente teve nos séculos aí, a vacina é uma das evoluções que faz com que você tenha uma doença e não morra dela. Sim. E aí você vai abraçar o pequeno maléfico, ter uma doença, não ter anticorpos e morrer dessa doença? E me passou uma ideia pela cabeça aqui, nem pensei nisso, né? Mas vacina é uma coisa de Marte, se pensar, né? A vacina tem uma ligação com Marte, será? Enfim. Não pensei sobre isso, Robson. Também pensei agora também, mas não sei se vou fazer alguma coisa. Enfim, essa Um Marte e Plutão, talvez, ainda mais essas novas que modificam mas enfim, DNA e tal. tem que tomar vacina. Eu tomei a terceira dose também. Eu também. Tomar e pronto, né? Eu também. Mas me diga uma coisa, de novo falando sem ser astrologia. Vai. Por exemplo, tem uma amiga nossa, né, que ela não tomou nenhuma vacina, não quis tomar. Né? E agora a gente convenceu ela, toma vacina, então eu vou tomar. Mas ela falou que não sabe como faz para tomar. Eu falei, como assim? Vai no posto. Eu falei, vai no posto, né? Mas tomar qual dose? Uma, duas, três, a terceira? Eu falei, Ela vai seguir o que tem hoje em dia, eu acho que 4 meses entre cada dose. É alguma coisa assim, né? E daí ela vai tomar a primeira dose e vai seguir E assim vai indo, né? Exatamente, até a terceira dose. Tá certo. Eu ia te perguntar uma coisa, até perguntaram por aqui, já no ladinho por aqui. Esse Marte em Gêmeos vai ficar indo e voltando no final do ano em Gêmeos, né? Evidente que se o Marte está passando por Gêmeos, né? Lógico, tem aquele mapa de cada pessoa, mas as pessoas estarão mais incisivas na fala, na comunicação. Isso, mais agressivas, né? Um tanto mais impacientes, né? Tem uma coisa até que é o seguinte, né? O Marte passando por Gêmeos, indo e voltando, né? Em astrologia mundana, né? Ele indo e voltando, passando por Gêmeos, né? Ele vai fazer quadratura constante com o nosso Mercúrio, né? Do Brasil, né? Em Virgem. Em Virgem, né? Então tem umas tensões do país, certamente. Por aqui. E a gente vai ter aí, nesse período, esse Marte quadrando, já desenvolvendo a grande conjunção que ele começou com Netuno, e ele vai ter um período longo em que ele quadra esse Netuno. Tá. Né? Ou seja, então as pessoas vão estar meio agressivas. Meio sem noção. E sem noção, tomando atitudes, não só atitudes, mas falando coisas desnecessárias. Sim. E lógico, parece que a gente fica forçando muito essa barra de pegar nas fake news, mas isso vai acontecer cada vez mais.
Ainda mais época de eleições, né? No Eu Brasil, acho que até a gente pode pensar que as pessoas vão defender veementemente suas ideias, com uma energia além, né? Tem uma ideia, tem um pensamento, né? Ela vai defender isso veementemente, com uma energia muito grande. tá certo. Tem que aproveitar bem o Marte, né? E ter cuidado com ele ao mesmo tempo também por aqui. Adriana, últimas palavras suas, uma orientação. Aquela coisa, se chegasse a uma coisinha só, evidente que quando você vê essas posições todinhas, né? Esses mártires, né? Mártires, né? Com Plutão, Júpiter, todos eles, né? Você tem que transpor para o seu mapa pessoal essas condições todinhas. Né? Então, aí você consegue ter mais clareza. Se são pontos que vão perdurar por 2 anos e essas funções pipocando, tem que ver no seu mapa pessoal para ver como é que isso vai acabar pipocando tudo isso. A Adriana fez esse estudo dessas posições, dessas grandes conjunções, esses Martes, ativando o mapa, o céu também por aqui. Então, bom, observe o seu mapa. Fala com a Adriana, excelente astróloga, para poder, de repente, entender como é que esses Martes, né, pipocando 5 vezes por aqui, vai ativar seu mapa. Lógico, né? Você tem que ter atenção, penso eu. Tem que ter atenção. Mas eu penso, não pode ter medo. Não. Eu vou até, me procurando e a gente conversando sobre isso, eu posso até falar assim, da minha experiência pessoal, dessas ativações pelo mapa, que continuam, né? Essas grandes conjunções vão pegar vários pontos do meu mapa para esses próximos 2 anos, pegaram e eu tive, o Robson conhece experiências bruscas, né? E assim, transformadoras e tal. Então, é isso aí. Eu acho que o recado final é assim, a gente precisa dessa energia marciana. E a gente conhecer a qualidade dessa energia, a maneira como ela vai se desenrolar em relação ao seu mapa pessoal, é um conhecimento inestimável, né? A gente passa de uma forma um pouco mais consciente por tudo, usufruindo melhor das oportunidades, entendendo que esses ciclos mais tensos terminarão e seguimos. O viver é isso, né? Vamos lá, vamos só driblando das circunstâncias. Não fica em pé no banquinho, pula do banquinho, né? Pula do banquinho, vamos fazer. E pula, tá lá, o trem tá vindo e você tá no banquinho, tem que pular o trilho. Pula na hora certa, não vai pular na frente do trem que tá passando. Tem uma imagem que é assim também. Vamos ter o timing adequado. Tem que seguir em frente, né? Tem que sair e não enfrentar a situação. Tem uma imagem que me falaram uma vez o seguinte, né? Toma a atitude certa. Se você fez errado, muda a direção. Assertiva, né? Muda a direção, mas tem que ir em frente. E por ir retrogradando agora, você tem que, de repente, mudar a direção e não recuar. Exato. Né? Rever aí as suas ações. Uma vez me deram uma imagem assim, né? Se você está dentro de um trem, né? Você pegou o trem errado, não adianta correr dentro do vagão. Não, trem. Tem que sair do trem, exato. Se correr para trás do vagão, não vai dar certo, você continua no vagão. E assim, eu estou falando disso tudo, né? Eu sou mariana com o Marte em Capricórnio, e só vou falar uma frase que minha mãe diz para mim, que eu sou que nem um trator. Lamento, né? Mas a gente segue, né? Vamos lá, né? Então, eu acho que a gente tem que tomar o mapa como um todo. Vamos tomar para a gente, né? Vamos exercer aí as coisas que a gente veio com esses potenciais, dificuldades e qualidades. Vamos conhecer e agir. A grande tarefa do ano, a ação está ligada com o Marte. Mas olha o seu mapa. A Adriana vai fazer uma coisa bem legal para te orientar como usar essa energia. A Ariana, que ela conhece essa energia marcial. Mas em Capricórnio, tem Marte em Capricórnio, né? Eu tenho Marte em Capricórnio, quadrando o meu Sol. Mas é bem utilizado. Tem que usar, então vamos usar de vez por aqui. Isso aí. Diana, muito obrigado por ter vindo. Né? Eu que agradeço, Robson. Adoro. Liga para essas coisas, a gente chama, eles vêm. Mas claro, não tenho nem como falar, não. Claro que não, é uma honra, um prazer. É sempre divertido, né, Robson? É sempre divertido, né? Os bate-papos assim é legal também por aqui. Muito obrigado, beijo a todos vocês por aqui. Gente, muito obrigado. Vamos ter um intervalo agora grande para o hora do almoço por aqui. Voltaremos às 2h30 com a Titi Vidal, falando da grande chance do ano, que é o nosso amigo Júpiter, junto com Netuno, que pode ser a grande chance
mas tem que ver como é que seria para aproveitar essa chance. Junto com o Marte, então vai ser uma festa. Nossa, vamos lá. Beijo Gente, para muito vocês. obrigada. Até. Nos Beijos. vemos às 2h30, certo? Voltamos então, muito aí. obrigado. Deixa eu fazer o fechamento por aqui. E nos vemos mais tarde por isso, certamente. Tá bom? Tchau, tchau, pessoal. Um beijão. Beijo para vocês todos aí e até mais tarde.